Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Seja bem-vindo para essa videoaula de apoio para a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre a revista Ensinamentos Bíblicos no tema A Missão da Igreja em Fazer Discípulos. Estamos na lição de número 8 e hoje teremos nesse bate-papo, nesse estudo na palavra, nossos irmãos Natan, de Vila Luzita, nossa irmã Silvana, do bairro Campestre, que comentarão essa lição para que você possa meditar, preparar sua aula, esclarecer e assim termos uma aula cada vez mais proveitosa. Nós extraímos cada vez mais conteúdo, lições para a nossa vida, para os nossos alunos também. A lição de número 8 tem por título Influenciando Discípulos por meio do convívio. Temos como leitura bíblica o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 até o 14. E o texto-chave é esse versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para refletir, diz assim: uma experiência maravilhosa e transformadora é a vida de alguém ser influenciada e marcada pela convivência com um servo de Deus. Tivemos como base essa leitura em João, capítulo 1, que já demonstra a grande ação de Deus se fazendo carne em nosso meio, aquele que se aproximou, aquele que veio conviver, aquele que veio para estar junto, quebrou barreiras para se aproximar, morar, viver, conviver, experimentar as dores, as dificuldades, e é o exemplo maior de aproximação, de um convívio tão influenciador, a ponto de João expressar no versículo 14, olha, habitou entre nós, nós vimos, ele cheio de graça, cheio de verdade, né? A influência de Jesus no meio dos seus seguidores, dos seus discípulos, foi impactante. E isso que nós vamos observar e trazer para nós como uma igreja discipuladora, pessoas que convivam com os servos de Deus, convivam com os discipuladores, com os irmãos, eles devem ter um efeito na vida, um efeito de crescimento, um efeito de aprendizado, um efeito de coisas cada vez mais positivas, mais benéficas para as suas vidas. Nós vamos já a princípio aqui com os comentários do nosso irmão Natan. Pode ser, meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo. No primeiro tópico, né, que tem por título A Influência Gerada pelo Convívio. E o subtópico A, o mestre influencia discípulos, né? A lição bem destacou o que é a influência, que é o poder de mudar opiniões, mudar caminhos, comportamentos, pontos de vista. Assim, não só nos dias de hoje, mas a influência é muito buscada por muitos. Muitos buscam ter influência sobre outras pessoas. E especialmente hoje em dia, essa palavra de influência tem ganhado muito destaque, né? Nós falamos hoje até de influenciadores digitais, né? Que são aquelas pessoas que têm influência sobre milhares de outras, especialmente através das redes sociais. Só que nós temos que pensar a seguinte questão: a influência, ela gera um custo para o influenciador. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso posteriormente, então nós temos que ter um certo cuidado com querer influência. Mas a influência discipuladora, ela é essencial, né? Ela é essencial. Quando a gente reflete sobre influenciadores digitais, é tão importante a gente refletir sobre isso porque nós, falando de maneira geral, somos influenciados por pessoas que a gente não conhece, que a gente só vê por uma tela. E
isso pode gerar um certo estranhamento, porque a pessoa que está te influenciando pela tela, ela não conhece os seus problemas, ela não conhece as suas dificuldades. Mas muitas vezes nós nos deixamos influenciar por essas pessoas. E isso é estranho do ponto de vista de discipulado, porque o título do tópico é Influência Gerada pelo Convívio, né? E o primeiro ponto essencial para uma influência é a convivência, né? É a comunhão. O primeiro ponto essencial de um relacionamento de discipulado entre discipulador e discipulando, vamos dizer assim, é a convivência, né? E aqui surge uma questão importantíssima que eu queria ressaltar aqui para os nossos irmãos. A influência do discipulador, ela deve estar calcada no que a gente chama da igreja local. A importância da igreja local para o discipulado. Porque como o título é a influência gerada pelo convívio, é essencial que discipulador conviva com seu discípulo, digamos assim, e que mutuamente eles se discipulem e se exortem para o crescimento do reino de Deus. E é na igreja local que é onde floresce os relacionamentos reais que gerarão novos discípulos. Obviamente que todos nós gostamos, principalmente quem gosta de estudar teologia, quem gosta de estudar a Bíblia, é maravilhoso você ouvir grandes pregações na internet, grandes estudos na internet. E é maravilhoso. Só que nós temos que também voltar a nossa atenção e valorizar aqueles que oram por nós, aqueles que conhecem as nossas dificuldades, aqueles que nos discipulam ali no dia a dia. Ou seja, valorizar nossos pastores locais. Por quê? Se esse discipulado vem através do convívio, são essas pessoas que estão perto de nós que vão nos discipular. Essas pessoas que estão perto de nós que vão nos exortar, porque elas é que sabem as nossas dificuldades e os nossos problemas. Não estou dizendo que é proibido a gente assistir vídeos e etc. Nada disso, é muito bom. Mas nós temos que valorizar a igreja local nesse processo do mestre influenciando o seu discípulo ali, em comunhão, um ao outro. No subtópico B, tem por título A influência de Jesus era marcante. E aí nós vemos os tópicos se entrelaçarem, né? Como nós falamos ali no subtópico A, que a influência ela é gerada pelo convívio. E mestre e discípulo, eles são, com essa comunhão real, eles trocam exortações, trocam ali a sua vivência, tá? E quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do maior influenciador de todos os tempos. Não existe maior do que Jesus. A influência de Jesus era inquestionável. O que ele falava influenciava, como nós podemos ler ali em Mateus capítulo 7, 28 e 29. O que ele fazia influenciava, João 4, do 7 ao 9. Até quando ele se calava, ele influenciava. Como nós podemos ali em Mateus 27, do 13 a 14, quando Jesus está ali sendo acusado, e ele fica calado, e aqueles que estavam acusando começaram a se admirar por ele estar calado. Então perceba que a influência de Jesus não era simplesmente nas suas palavras, mas era nas suas palavras, nas suas obras, na sua postura, em tudo, tá? Sendo assim, Jesus é a nossa maior referência de discipulador, a nossa maior influência de relacionamento de discipulado. Aleluia. Ele exercia uma influência tão grande, mas não como os escribas e fariseus. E aí é uma diferença não só de quantidade, mas de qualidade de influência. Mateus 9, 35 e 36, nós vamos ver que Jesus exercia a sua influência
com amor. E esse é o principal diferencial na minha visão sobre a influência de Jesus. Porque hoje nós vemos pessoas tentando influenciar outras para benefício próprio. Pessoas tentando influenciar outras para se beneficiar. Jesus não. Ele influenciava as pessoas por amor àquelas pessoas. Tá? Como nós lemos ali em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Tá? E isso é um ponto muito importante, pastor Éden, irmã Silvana, que hoje eu já vi inúmeros cursos, palestras, especialmente desse mundo coaching, né? Que a gente vê palestra de motivação empresarial, motivação pessoal, que usam o exemplo de Jesus como influenciador, como líder, mas tentando pegar a influência de Jesus, tentando copiar a influência de Jesus para o seu próprio benefício. E isso não funciona. Por quê? Porque a influência de Jesus, ela não é uma influência egoísta. Ela não é uma influência que usa as pessoas para o seu benefício pessoal. Mas é uma influência que visa, com esse amor sacrificial, esse amor puro, esse amor completo de Deus, salvar as pessoas. E esse é o maior diferencial da influência de Jesus. Jesus era extremamente influente, mas nem por isso ele usou as pessoas para seu benefício. Não, Jesus ele influenciava para que as pessoas fossem salvas. E ele se entregou para que as pessoas fossem salvas. Então ele não usou as pessoas pelo seu próprio benefício, mas ele se entregou pelo benefício das pessoas. E nesse sentido nós devemos imitar a Jesus, tá? Principalmente no relacionamento de discipulado, nós não devemos olhar para Jesus como, não, eu quero ser um líder como Jesus, eu quero dominar, né, entre aspas, as pessoas como Jesus. Não, nós temos que, primeiro, amar as pessoas como Jesus amou. Esse é o primeiro ponto da influência de Jesus. E depois, influenciá-las para o reino de Deus. Influenciá-las visando o benefício daquelas pessoas. E aí, pegando a influência de Cristo, pegando o seu exemplo, nós caímos no tópico C, que tem por título a influência no convívio entre cristãos. E aqui é um ponto excepcional. Como nós podemos ler no Salmo 133, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A convivência entre os irmãos, e aqui nós temos que ser bastante sinceros, bastante honestos, sempre foi uma das fraquezas da igreja. A comunhão entre irmãos sempre foi uma das maiores fraquezas da igreja, não só de hoje, de toda a história. Se você analisar desde os períodos lá de Atos dos Apóstolos até hoje, talvez a maior fraqueza da igreja seja a desunião. Porque muitos não compreendem a importância da unidade, da fraternidade, do perdão, e se deixam levar pela vaidade da razão. O que é a vaidade da razão? Aquele sentimento de que estou na minha razão, não interessa quem eu vou machucar. Se eu estou na minha razão, é eu mesmo, pronto, acabou. Isso é uma vaidade do coração do ser humano. Como eu falei, esse problema não é exclusivo dos nossos dias. Ele não surgiu na igreja atual. Mas desde sempre, como a gente pode ver já em Atos capítulo 6, versículo 1, uma murmuração dos gregos, dos cristãos gregos contra os cristãos de raiz hebraica, porque aparentemente havia uma injustiça na distribuição diária para as viúvas. As viúvas gregas estavam sendo esquecidas. Em Atos capítulo 11, versículo 1 e 2, os cristãos da Judéia não queriam reconhecer cristãos de outros lugares, cristãos gentios. 1 Coríntios, esse é o clássico, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12,
cristãos dividiram a igreja de Corinto em partidos, né? Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Dividiram a igreja em partidos. E se nós analisarmos a história da igreja, a gente pode ficar aqui horas e horas só citando exemplos de desunião na igreja. Mas nós devemos ter a certeza que a união, o convívio entre cristãos, esse convívio de comunhão, esse relacionamento de discipulado, ele é extremamente importante. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 13 ao 27, o apóstolo Paulo vai falar da igreja, nós como um corpo, que estamos ligados uns nos outros. É uma metáfora interessante, porque quando nós imaginamos aquela dor que a gente sente quando a gente bate o dedinho do pé na quina lá de algum móvel, parece que o corpo inteiro sente uma dor. E é justamente essa metáfora. Quando um de nós não está bem, o corpo não está bem. Quando um de nós se recupera, o corpo está feliz. E assim deve ser o convívio entre os cristãos. Queria deixar só um exemplo para nós entendermos o poder da união. Rapidamente, o exemplo dos morávios. No ano de 1722, um homem chamado Conde Zinzendorf, ele era um homem muito rico, e naquela época existia uma perseguição muito forte contra os cristãos que vieram da Reforma. Então existia uma guerra muito grande, uma perseguição dos católicos contra aqueles que vieram da Reforma. Esse homem, Zinzendorf, ele decide abrir algumas terras que ele tinha para abrigar esses refugiados que estavam fugindo de perseguição religiosa nos seus países. Só que ele não tinha preferência. Qualquer pessoa que era perseguida religiosamente por causa dos católicos, que os católicos perseguiam aqueles que acreditavam na Reforma, ele abrigava em sua terra. Só que aí existiam várias pessoas de linhas teológicas diferentes. Você tinha luteranos, calvinistas, zwinglianos e etc. Juntos na mesma terra, vivendo. E, como é de se esperar, começou a haver conflitos entre eles dentro da terra do Conde Zinzendorf. E o que esse homem fez? Ele se reuniu de casa em casa para orar e para estudar a Bíblia. Conjuntamente, ele reuniu as pessoas que estavam brigando e falou, não, vamos parar de brigar, vamos orar, vamos estudar a Bíblia. E houve um avivamento tão grande, Pastor Éden, que esse movimento, que ficou conhecido depois como os morávios, eles iniciaram uma oração ininterrupta de 24 horas por dia que durou 100 anos. Muitos missionários saíram dali, pessoas que se vendiam como escravos para poder levar o evangelho para os escravos que estavam ali. Pessoas que iam em qualquer lugar para pregar o evangelho. Esse é o poder da união da igreja. Quando o Espírito Santo está agindo na igreja em comunhão, a igreja, digamos que ela muda de patamar, ela muda de nível. Por essa razão, o convívio entre cristãos deve ser algo especial e algo que nós devemos buscar. Jesus, ele vai dizer lá em João 17, 21, ele está orando, ele vai dizer, Pai, para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a união da igreja também é uma pregação do Evangelho de Cristo. Verdade, Natan. A união da igreja, a vida da igreja é uma mensagem, uma pregação, porque é um estilo de vida diferente, é um estilo de vida que é chamado por Deus para ser sal e luz neste mundo. Então, sal e luz tem um efeito. E quando nós falamos nesse tópico primeiro sobre influência, Cristo vem e ele exerce uma influência, porque todo relacionamento de pessoas próximas há uma troca de ideias, troca de valores, troca de hábitos, e alguém influencia alguém ou compartilha algo com alguém. É quando se fala em influência, é o exercer o efeito sobre o outro.
É o que Jesus Cristo fazia, ele exercia o efeito onde as pessoas recebiam um novo valor, os valores do céu, um novo ensinamento, uma nova instrução do alto, uma nova revelação de Deus. E isso, dentro delas, entrando, trazia uma mudança de pensamento que partia para comportamento. Então as pessoas iam sendo influenciadas, né? Não é a influência negativa que o mundo tem de querer influenciar o outro a ponto de manipular, de tirar algum proveito, de ser alguém que está ganhando em cima daquilo. Mas Jesus trouxe a influência oposta, que é beneficiar, edificar, transformar, limpar. Então Cristo vem para, na sua convivência, transformar a vida deles, né? Então, quando falamos em influir, é algo que tem dentro dele, que é santidade, que é sabedoria, que é intimidade com o Pai. Ele transferiu isso para eles. Ele doou, entregou pérolas de sabedoria, entregou uma visão correta de reino para eles. Então, isso foi fazendo com que eles fossem influenciados. E aí, tudo mudava. Olha, comecei a andar com Jesus, estou enxergando as coisas diferentes. Estou agindo diferente, estou me comportando diferente. E essa influência, ela era marcante, como diz o subitem B, era marcante após o encontro com Jesus, né? E aí, isso trazendo aplicação para nós como igreja, as pessoas conviverem conosco e elas serem influenciadas ao ponto de perceber, olha, aqui é um ambiente de sinceridade, de amor, de transparência, de companheirismo, um ambiente onde a santidade é algo real, que existe, e temos uma paz diferente. E aí as pessoas vão tendo essa influência na vida delas, esse efeito na vida delas, sendo transformadas. E aí se encontra realmente um novo sentido de vida. E aí quando falamos em influência de Jesus marcante, ou seja, era uma maneira, eu vivia e enxergava de uma maneira, após o encontro com Ele, contato com Ele, e assim cada pessoa que estiver em contato conosco, ele tem que aprender, tem que receber, tem que estar junto, acompanhando e recebendo e observando e vendo, para ter esse efeito na vida dele. Daí é tão importante a vida cristã ser algo não somente a formalização do momento de culto, mas outros momentos, tem um pós-culto, tem um momento de visita, tem um momento de saber o contexto que a pessoa vive, as dificuldades que ela vive, as situações que ela passa e enfrenta. E aí, sabendo isso, você pode ajudar, acompanhar, auxiliar. Então, essa convivência, Jesus chamou eles, olha, vem, vamos ali. Eles foram no casamento juntos, eles foram atravessaram de barco alguns momentos juntos, viajaram juntos, atravessaram vilarejos juntos, entraram em casas juntos, momentos públicos juntos, como momentos particulares juntos. Então, todo aquele tempo era Jesus ensinando, usando elementos do dia a dia, usando uma criança, usando um lírio, usando um pássaro, usando uma árvore, usando uma planta para trazer um ensinamento. Então, no dia a dia ia falando, trocando experiências. Nós falando para os discípulos de hoje, ó, os servos de Deus, novos irmãos, ó, anda comigo, vem cá. Você vai andar comigo e você vai ter uma influência. O que nós estamos vivendo, você vai viver também. No que nós vamos participar ativamente algo da obra de Deus, você vai participar também. E aí começa a viver. Então, essa influência do que nós estamos vivendo é transferido para ele. Ele começa a receber também isso, e ser despertado para isso. Por isso que é tão necessário o convívio. Não pode ser uma coisa fria. Olha, eu te transfiro só um conteúdo e você se vira. Não é algo para estar junto, estar próximo, estar perto. Daí, essa necessidade no tópico seguinte de habilidade em relacionar-se positivamente, né? Uma relação onde promovo algo positivo, algo edificante na vida de quem está junto, quem está caminhando ao meu lado. E aí, esse tópico segundo, gostaríamos também de ouvir os comentários da nossa irmã Silvana sobre habilidade em relacionar-se positivamente. Eu vejo assim, nesse tópico, que a carreira cristã, ela exige assim, uma perseverança do discípulo, do irmão, do discipulado, de todos que estiverem no caminho. Então, essa perseverança, ela não é de quem corre, de quem correu mais, de quem faz mais, de quem fez menos, de quem não vai parar nunca. E aí, quando ele coloca aqui, nossos relacionamentos devem sempre gerar fé, ânimo e esperança,
dentro desse contexto que, no exemplo da conversa dos irmãos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam vindo de uma crucificação, eles foram testemunhas oculares. E aí você percebe que, como João vai falar aqui, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele tabernaculou, ele estava ali junto, nós vivemos juntos. De repente eu vejo o Senhor que falou para mim que tudo podia, que tudo era possível para ele. E eu vejo essa crucificação, como que eu vou ter uma esperança, como que eu vou ter um novo ânimo para continuar propagando esse evangelho? Como que eu vou continuar com o mesmo ardor, né? Com a mesma fé, com o mesmo ânimo, vamos dizer assim, para não deixar desfalecer? E aí eu coloquei algumas coisas aqui em relação alguns versículos que lá em Colossenses 3,12 ele vai falar assim, eu acho que eu coloquei aqui, Colossenses 3,12 ao 14: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassível e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos, perdoando-os uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. E aí, lá em Efésios, vai dizer assim, ora, livrem-se de toda amargura. Por que eu estou falando isso? Porque, trazendo para o contexto de hoje, para esses irmãos que são tão influenciados por uma tecnologia, como o nosso irmão falou, vem uma coisa, vem outra. Vem uma coisa, vem outra. E aquilo não fica um pleno, um todo para Deus. Eu não estou dedicada totalmente ao Deus. Então eu estou deixando toda essa influência me contaminar de certa forma. E aí eu não consigo chegar à plenitude de varão perfeito. Eu não consigo prosseguir com o que Jesus pediu para eu prosseguir. E aí eu coloquei aqui, em relação a esse reaquecimento que ele está pedindo aqui, ó, reaquece o ânimo e a esperança. Ou seja, tem que tornar de novo, gerar essa fé, trazer à memória o que dá esperança, que está lá em Isaías 59. Ou, como Isaías falava para aquele povo, desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Ou seja, se fortaleça. Ou como disse para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, continua a sua caminhada. Então, se você não se esforçar, o que vai acontecer? A sua fé mina. Então, o segredo aqui é, para você reaquecer um ânimo e essa esperança, está na fé, que é o que ele vai dizer aqui. Seus corações foram novamente aquecidos pela fé e a esperança. Então, o homem mais a palavra, ele vai gerar fé e salvação. E aí ele vai ser um exemplo para as outras pessoas, porque Jesus não chama as pessoas para continuarem fracas. Olha, vocês são fracos, mas se fortaleçam em mim. Mas eu chamo vocês para vocês seguirem o mestre. Segue o exemplo aqui, segue o modelo. Sejam meus imitadores como filhos amados. E aí, quando eles vão caminhando, prosseguindo, se relacionando, porque quando as pessoas estão assim, quanto mais elas se relacionam, menos elas julgam. Por quê? A partir do momento que eu conheço a esfera da sua necessidade, do seu contexto, da sua realidade, da sua vida, família, trabalho e tudo que você faz, e você me conhece, o que começa a acontecer? Começa até ter um vínculo aí, uma amizade. E aí você vai entender e vai começar a partilhar, você vai começar a dividir essas situações e vamos nos ajudar, um ajudando o outro, sabe, fortalecendo o outro. E aí não para. Esse tópico 2 é importantíssimo, essa sabedoria, habilidade, prudência no tratar com o outro, no relacionamento, porque estamos tratando com irmãos, com vidas, noiva do Cordeiro. É importante tratar, como esse primeiro exemplo citado aqui no subitem A, Jesus ouvindo eles, ouviu
qual que era o lamento deles, e Jesus foi lembrando eles com a palavra. Olha, estava escrito, estava profetizado que iria padecer, que seria assim, que deveria haver um sacrifício, foi mostrando as escrituras. Então a escritura foi levantando e fortalecendo. A escritura, de novo, acrescenta fé. E da mesma forma nós devemos ter esta sabedoria em pessoas que nos acompanham, que estão ao nosso lado, momentos em que nós citamos sentimentos ou pensamentos destrutivos, de repente alguém com desânimo, de repente alguém com um pessimismo, um negativismo, alguém com uma opressão pelo fardo, pela dificuldade, essa sabedoria em trazer uma palavra confortadora, consoladora, estimuladora, que faça de novo olhar para o Senhor Jesus. E convivência é caminhar junto, é andar junto. Eu trago alguém para começar a caminhar junto, vamos servir a Deus, vamos aprender como que é andar com Jesus, o caminho estreito, e esse compartilhar de vida, um novo estilo de vida, essa convivência, também está sujeita a erros, como subitem B, e com a nosso amor e sabedoria, orientar, conduzir e dar chance, dar oportunidade. Jesus pega Pedro, arrependido, e chama ele de novo, e conduz ele de novo a servir ao ministério. Então nós podemos enxergar que Jesus tem este amor que sabe trabalhar nas fraquezas, aperfeiçoando continuamente. Ninguém nasce um discípulo pronto de uma vez. Ele é transformado pouco a pouco, palavra a palavra, experiência a experiência, no convívio, e isso vai sendo amadurecido. Então, o saber lidar de uma forma positiva é aquele que, mesmo vendo algum defeito, sabe orientar, aconselhar, para que de alguma forma aquele ouvinte sinta-se amado, cuidado, orientado e conduzido para um próximo nível da caminhada, né? Para nós, nessa prática de convivência, estimularmos, como no tópico 3, eles a olharem para nós, verem alguém que serve a Deus, que com o tempo vai conduzi-los a servir a Deus da melhor maneira, né? Chamar um novo membro, alguém que está ao nosso lado, olha, vamos orar juntos, venha orar comigo, ele vai ver em mim uma vida de oração e ele vai aprender a orar junto. Vamos visitar, nós te visitamos, nós te acompanhamos, agora vamos juntos, vamos visitar o outro. Vamos evangelizar, vamos para tal evento, tal atividade da comunhão da igreja, ensinamento, vamos aprender da palavra, vamos juntos, vamos para um seminário, um estudo bíblico, um curso bíblico, vamos aprender. Então, trazer para se alegrar nas coisas de cima e se alimentar das coisas de cima. Então, os discípulos viam Jesus ir lá cuidando dos enfermos. Depois eles iriam ser enviados para cuidar dos enfermos. Viram Jesus ensinando o povo. Depois eles seriam enviados para ensinar o povo. Eles viram Jesus como lidar com o pecador e Jesus como lidar com o hipócrita. Viram Jesus lidar em situações complicadas, no cansaço, no desafio de fazer a vontade do Pai. Então, tudo isso eles viram Jesus fazendo. E eles viram Jesus praticando. E pouco a pouco Jesus foi inserindo eles no trabalho. Foi incluindo eles no trabalho. Agora, nas próximas aldeias ali adiante, vocês vão de 2 em 2. Vocês vão agora orar pelos enfermos. Vocês vão agora ali levar a mensagem do reino, do evangelho. Então, Jesus foi dando exemplo e trazendo eles para prática, para exercer. O reino de Deus é algo prático. Não é um pensamento apenas filosófico, uma teoria abstrata. É algo real, prático para ser vivido. E Jesus, então, foi introduzindo eles na obra. Façam, põe a mão na massa, né? Então Jesus foi fazendo isso, é o que nós enxergamos no tópico 3. Eles aprendendo pela observação e pela experiência prática. O Natan puder também comentar sobre isso, sobre observar e experimentar na prática. Amém. Não, o aprendizado, ele tem vários níveis, né? O nosso irmão, o pastor Eden já bem mostrou que Jesus ensinava na prática. Eu levantei aqui uma pesquisa, se os irmãos quiserem usá-la nas suas aulas, que chama A Teoria da Pirâmide de Aprendizagem, de William Glasser, né, que é um psiquiatra norte-americano. E ele levantou uma pesquisa muito interessante. Obviamente que cada pessoa muda de uma pessoa para outro, nível de aprendizado de cada um, mas, em média, ele chegou à conclusão que
nós aprendemos 10% daquilo que lemos. É muito pouco, né? A gente para pensar. 20% quando escutamos, 30% assistindo alguém falar ou alguma coisa acontecer, né? Assistindo um episódio, vamos dizer assim. 50% escutando e assistindo ao mesmo tempo. 70% quando conversamos e quando debatemos um assunto. 80% quando nós escrevemos ou praticamos. E 95% quando nós ensinamos. Veja que existe uma disparidade muito grande no nível de aprendizado de cada uma das coisas. E se você analisar a forma como Jesus, que é a nossa maior referência, como já nós falamos aqui, Jesus ele falava, Jesus ele mostrava, como o pastor Erden já disse, ele mostrava como fazer. Ele não só mostrava, mas falava enquanto fazia, né? Ele debatia assuntos, né? Quando a pessoa chegava com uma questão, ele respondia a questão com uma outra questão para levar aquele discípulo a pensar, a refletir, e colocou os discípulos, como o nosso pastor Ellen bem falou aqui, para ir na prática. Ó, agora vocês vão de 2 em 2, vão naquelas aldeias ali e façam tudo que eu já ensinei. Ou seja, Jesus, ele já sabia de tudo isso, né? Como que esse psiquiatra chegou a essa conclusão, Jesus já sabia disso desde muito tempo. E ele ensinou assim, através da observação, através da prática, né? É interessante, eu queria destacar só um episódio para ficar bem claro na nossa mente. Em Mateus capítulo 17, do versículo 15 ao 16, que um homem chega com seu filho, um menino, endemoniado. E ele chega para Jesus e diz: olha, Jesus, esse menino, ele se atira no fogo, ele, né, tem hora que ele corre quase o risco de morrer. Eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então Jesus fala algumas palavras, os irmãos leiam aí em casa, Mateus capítulo 17. E Jesus expulsa aquele demônio, tá? E depois os discípulos chegam para ele e falam: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? Por que a gente não conseguiu fazer isso? E Jesus diz, ali no versículo 21, que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí a gente se pergunta, por que Jesus já não falou isso antes? Por que Jesus já não chegou para os discípulos? Olha, pessoal, vocês vão expulsar demônios, mas tem uma casta aí que vocês vão ter que fazer um jejum e oração primeiro. Não, Jesus espera eles ter a experiência para depois mostrar para eles na prática qual é a importância da oração e do jejum. Jesus parece até uma coisa um pouco cruel. Poxa vida, será que Jesus deixou eles errarem? Deixou, porque o erro ensina também. O erro, ele nos faz crescer. Você aprender com o seu próprio erro. Isso é um tipo de sabedoria muito grande em nossas vidas, quando nós aprendemos com os nossos erros. É muito mais interessante, se nós pararmos para pensar, quando nós aprendemos com os erros dos outros, né? Nós não passamos por esse erro, mas existem momentos que nós precisamos aprender com os nossos próprios erros. Então Jesus não falou para eles que tinham uma casta de demônio diferenciada, vamos dizer assim. Esperou que eles, na prática, absorvessem a importância da oração e do jejum. Falou, tá vendo? Vocês não oraram, não jejuaram, então, portanto, não puderam expulsar esse tipo de demônio. Então, assim era o aprendizado que Jesus aplicava nos seus discípulos. Um aprendizado não só teórico, mas prático também, pastor Eder. Queridos, imagine andar pessoalmente com Jesus. Deve ter sido maravilhoso demais. Andar com Ele, ver Ele, ouvir Ele, conviver com Ele. Da mesma forma, a convivência entre os servos de Deus deve ser algo gratificante, saudável, edificante, que promova crescimento, que assim como Jesus trabalhou para formar neles discípulos
atuantes. Da mesma forma, os irmãos caminhando conosco têm esse privilégio. Olha, andei com o irmão tal e aprendi algo novo com ele. Vi algo de Deus diferenciado na vida dele. Tivemos experiências juntos. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Vamos juntos agir, cooperar, servir ao reino e ter essas experiências gratificantes que vão promovendo, trazendo crescimento. Nós citamos aqui no Para Refletir que uma experiência maravilhosa e transformadora é a vida de alguém ser influenciada e marcada pela convivência com o servo de Deus. Que, com esta lição de número 8, cada um de nós vem influenciar de tal maneira as pessoas ao nosso redor, a ponto de dizer, olha, foi bom caminhar um pouco com você, foi bom congregar com você, foi bom ouvir você, foi bom estar com você, porque você estará com a sua vida influenciando positivamente outro. Assim, um ao outro edificando, vamos trazendo um crescimento, um aperfeiçoamento até a vinda do Senhor Jesus. Nós devemos guardar esta lição, essa importância de uma igreja discipuladora, recebendo novas vidas e termos essa convivência saudável, não com divisões, partidarismos, murmurações, contendas, mas um ambiente de amor e verdade. Que em nome de Jesus devemos extrair desta lição a necessidade de um convívio abençoador, um convívio divino. Estar com Deus é benção demais. Então, aquele que se achega para estar com o servo de Deus é para ter esse ambiente de bênção e de alegria. Amém, queridos? Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Agradecemos a cooperação dos nossos amados irmãos. Deus continue abençoando cada irmão e continuemos aprendendo. A próxima lição de número 9 é a comunidade dos discípulos. Traremos nesse aspecto de viver em comunidade, como igreja, corpo, unidade espiritual. Igreja que vive preservando e mantendo uma unidade produtiva para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.